Juliana, me conta, você fez um estudo de 3 anos, uma pesquisa. Me conta o que você descobriu dessa área de arquitetura e visual merchandising no varejo. A minha pesquisa começou em 2006, na verdade, quando eu trabalhava no escritório da Bel Lobo e a gente foi encomendado ao escritório um projeto novo que era a flagship da Farm, que é uma marca de moda carioca, moda praia. E eles queriam uma loja que engajasse o visitante sensorialmente, tivesse um engajamento emocional e que esse engajamento emocional fosse através dos nossos sistemas sensoriais. E eu fiquei bastante intrigada com esse assunto e na época, em 2007 mais ou menos, eu procurei diversos cursos no mundo sobre isso e não havia ninguém falando sobre esse assunto no mundo. Então a Farm foi super inovadora e precursora porque queria já trazer esse engajamento, esse envolvimento emocional para o ponto de venda através dos sistemas sensoriais e fui motivada a me aprofundar nisso, né? Essa pulga ficou atrás da minha orelha e aí em 2008 eu tive que fazer um mestrado para conseguir adaptar essa pesquisa para esse tema. E esse mestrado ele não pôde ser conduzido somente no Brasil, exatamente pela falta de bibliografia e outros pesquisadores sobre esse assunto. Então, tive que ir para os Estados Unidos, conduzi na Universidade de Brown uma parte da minha pesquisa e, no fim das contas, a Farm já sabia um pouco o resultado, a gente só não sabia como fazer. Então, uma das formas de você engajar uma pessoa com uma marca dentro desse ponto de venda, que é uma mídia imersiva, a loja é uma mídia que você entra dentro, é o ponto de contato mais íntimo entre o cliente e a marca. E uma das maneiras de você engajar emocionalmente o cliente final com a marca é através dos sentidos, é através dessa atmosfera que é construída ao redor, que envelopa esse cliente quando ele entra nesse ponto de venda. E aí a gente está falando de atmosfera. O que é atmosfera? A gente está falando de arquitetura, a gente está falando de VM, a gente está falando de atendimento, a gente está falando do jeito, do sorriso do vendedor, a gente está falando de tudo. A gente também está falando de marketing, né? A gente está falando do cheiro da loja, do olfato, do aroma, a gente está falando da trilha sonora da coleção, mas, na verdade, como eu sou arquiteta, o meu recorte foi o que a arquitetura pode facilitar nesse desenho dessa experiência do cliente dentro da loja. Porque, afinal de contas, aqui, nesse momento, a arquitetura a gente está dentro de uma caixa, né? Um espaço físico, e ela está envelopando e facilitando ou dificultando essa nossa relação, essa nossa experiência. Então, como é que a arquitetura pode facilitar essa relação? Como é que ela pode aprimorar essa experiência do usuário final, que é o cliente, dentro do ponto de venda? E como é que pode facilitar esse engajamento emocional da marca? O que, na verdade, o grande produto final dessa minha pesquisa foi um método de se projetar para todos os sentidos e ter engajamento emocional. Mas esse método é um método que a gente aplica lá na CUB, lá no escritório, mas é um método que, se o cliente não tiver propósito, se o cliente não tiver uma marca com um bom embasamento, se ele não tiver conceito, se ele não souber quem é o seu público-alvo, não adianta, porque é a cereja do bolo esse engajamento emocional dentro do ponto de venda. E é como se nós, arquitetos e designers de interiores que trabalhamos para o varejo, na realidade o nosso papel muitas vezes é o de orquestrar essa experiência, orquestrar todos esses pontos de contato para que a experiência no final seja positiva, sem atrito e tudo que a gente escuta falar por aí. E Juliana, tem grandes redes de loja que conseguem orquestrar bem isso, trabalhar todos os sensoriais aí do cliente? Tem alguns exemplos no mundo hoje. O meu predileto, porque foi o que eu pude visitar e estar imersa nessa experiência, é o Starbucks Reserve Roastery, que é a nova flagship dos cafés premium do Starbucks. A gente vai falar um pouco sobre ele hoje, mas o Walt Disney já vem tentando fazer isso há muitos e muitos anos, então assim, não é nada novo no no mundo, né? Mas é alguma coisa que agora está ganhando uma certa mídia, uma certa projeção, holofote.
No Brasil a gente tem iniciativas sensoriais, né? Na verdade, toda essa metodologia que a gente criou ao longo da pesquisa, ela não trata os 5 sentidos do jeito que a gente conhece, né? Visão, tato, olfato, paladar e audição. Porque para a percepção ambiental, o paladar, por exemplo, muitas vezes não é relevante quando a gente está falando de arquitetura, né? Então, nessa metodologia, a gente trata os sistemas sensoriais como eles devem ser tratados para a percepção dessa atmosfera. E aqui no Brasil a gente tem sim cases, que a gente vai falar um pouco sobre eles hoje. A própria loja do Aquário Marinho do Rio de Janeiro, que nós tivemos a oportunidade de fazer o projeto, tem voltado para o sistema básico de orientação, que é um desses sistemas sensoriais, alguns truques para aumentar o tempo de permanência do cliente dentro da loja e melhorar o ROI. Então, assim, tá tudo meio ligado. Aqui no Brasil a gente consegue algumas iniciativas para alguns sistemas sensoriais em alguns projetos, mas o Starbucks Reserve Roastery e alguns outros que eu vou mostrar hoje, que eu não quero contar ainda, são bons exemplos no mundo que foram pensados para enaltecer e emocionar e engajar através dos nossos sistemas sensoriais.